Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir. Hoje é o segundo dia dessa semana, terça-feira, e a gente vai continuar no livro de Mateus. Nós vamos ler hoje o capítulo 9 e o capítulo 10 de Mateus, hoje é dia 15 de outubro, tá? Mateus, capítulo 9, diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia do temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha, se o fizer a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. A multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônio. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Capítulo 9 vai falar de algumas passagens que a gente já viu, inclusive, no livro de Marcos, no livro de Lucas, né? A gente já tem lido alguma dessas passagens que fala sobre a cura do paralítico, a cura da menina, né, da filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, a questão do chamado de Mateus aparece somente aqui, se não me engano, não sei se Lucas retrata o chamado dele, mas Jesus vai, por onde ele vai passando, ele vai realmente operando vários milagres e sinais, porque esse é o resultado, né, da palavra de Deus sendo ministrada, do poder da palavra sendo ministrado, e as pessoas que vão crendo, então elas vão sendo restauradas e curadas mesmo. Capítulo 10. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandália, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos no lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu digo a vocês na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais.
Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo, que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Capítulo 10, Jesus está enviando pela primeira vez os seus discípulos num ide, antes de tudo acontecer, antes da sua crucificação, da ressurreição, eles estão sendo experimentados já nesse ide que depois da morte e ressurreição de Jesus aconteceria sim de forma muito mais prática e objetiva, né? Mas aqui o próprio Senhor já está os enviando para começar a pregar essas boas novas. Quais são? O reino de Deus está próximo. Versículo 7 vai falar sobre isso, né? Essa mensagem era que eles deveriam pregar. O reino dos céus está próximo. Por que está próximo? Porque o Filho do Homem, né, Jesus já estava na terra, estava cumprindo o seu propósito e logo, logo ele iria morrer e ressuscitar para que então o reino de Deus fosse implantado a partir desse momento. Então, Jesus já envia os seus discípulos para iniciar esse ide, para eles experimentarem essa sensação de orar pelas pessoas, de pregar essas boas notícias, né? E de ver os milagres acontecendo por causa do nome de Jesus, por causa da autoridade que o Senhor dá aos seus filhos. E ele vai discorrendo então a respeito dessa perseguição, da forma como realmente os gentios e o mundo, né, e os próprios judeus iriam persegui-los por causa do nome de Jesus, mas que eles ficassem tranquilos, o Senhor estaria com eles todo o tempo, né? O Senhor iria dar o respaldo necessário para eles. Capítulo 10 tem bastante coisa aqui para a gente meditar, estudar, né? Porque são bastante versículos e Jesus está falando sobre várias questões que os discípulos teriam. Ele fala até sobre a escatologia aqui no capítulo 10, né? Ele está falando mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Ele fala também um pouco dessa questão da perseverança, né? Da fé até o fim, para que nós alcancemos a salvação, a eternidade com o Senhor. Amém? Que você possa nessa terça-feira aí meditar um pouquinho nessa palavra, ter um tempo com o Senhor, né? E a gente vai seguindo. Amanhã a gente volta aqui em Mateus, Marcos, Lucas. Nós vamos seguindo aqui para a honra e glória do Senhor. A gente vai seguindo essa semana aqui dentro dos evangelhos. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.